Fala galera que se liga aqui no Do Norte FC, vamos para o nosso quarto programa com muita informação sobre o futebol do norte do Brasil e nesse em especial vamos falar do clássico Rei da Amazônia, mais uma vitória do Clube do Remo, a segunda vitória do Leão Azul Paraense, 1-0 diante do Paysandu. Vamos falar também de Campeonato Amazonense, a saga do São Raimundo para não voltar à Série B do futebol amazonense no ano do seu centenário. Campeonato Acreano também será destacado, assim como a Copa Verde, em que o futebol matogrossense pegou duas cacetadas inesperadas. Tudo bom, Peter Miller? Tudo bom, Rodolfo. Vamos lá. Vamos lá, Peter? Vamos. Peter, vamos começar falando sobre o campeonato amazonense aqui, Peter. Nós tivemos nesse final de semana o São Raimundo voltando a vencer após um ano sem vencer no futebol amazonense. Venceu o clássico diante do Fache por 1-0. E na classificação geral do campeonato, o Princesa tem 13 pontos, o Penarol tem 11, o Manaus tem 9, o Nacional tem 8, o Rio Negro tem 7, o Fache tem 6, mas como o Fache já ganhou o primeiro turno, ele já está garantido na segundo decisão. Turno, então. Não, isso é a classificação geral do campeonato. Se acabasse hoje, seriam rebaixados o São Raimundo, o Tufão da Colina e o Manicoré. Com 5 pontos, o São Raimundo tem 6. Situação triste essa do São Raimundo, hein, Peter? Em um ano sem ganhar é complicado. Agora O time tricampeão do Norte, né? o mais impressionante é a queda do futebol do Norte, das principais equipes do futebol do Norte. O Paysandu, o Remo, o São Raimundo e o Nacional. Que eram equipes que figuravam bem na Série B. O Remo e o Paysandu vira e mexe estavam na Série A. O Paysandu até não faz muito tempo que teve numa Série A. Então, essas equipes do Norte, elas ao mesmo tempo começaram a cair. Mais ou menos ali, perto de 2006, 2007, começou a ter uma queda muito grande. O futebol foi mudando e as equipes não se adaptaram. Remo, Paysandu, São Raimundo e Nacional, que eram as principais equipes do Norte, né? as principais forças do Norte do Brasil. E é impressionante, o Remo está numa Série C, mas ficou praticamente aí 10 anos sumido do mapa. 7 anos sem 7. divisão. 3 sem divisão e 4 na Série D. Entendeu? É ridículo, né? Pra torcida que o Remo tem e tudo isso. O Nacional e o São Raimundo, que sempre estiveram numa Série B e figuravam bem na Série B, também sumidaços. E o Paysandu também, muito parecido com o Remo, só que ficava mais tempo na Série C e agora parece que conseguiu se segurar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa péssima administração, nessa mudança do futebol, fez com que equipes consagradas como São Raimundo e Nacional sumissem do mapa. E o São Raimundo aí com chances de cair para a segunda divisão. Do seu centenário, centenário. Para a Série B do futebol amazonense. Lembrando que em 2017 São Raimundo disputou a Série B do Campeonato Amazonense. Campeonato Acreano, vamos falar agora do futebol da terra de Galvez. Nós tivemos nesse final de semana a primeira rodada do segundo turno. Atlético Acreano 2-1 em cima do Andirá. Plácido perdeu para o Maitá por 2-0. O Galvez goleou 5-1 Vasco da Gama e o Rio Branco 5-0 diante do São Francisco. No grupo A, a liderança era o Maitá com 3 pontos. O Atlético está em segundo com 3, mas o Maitá lidera pelo saldo de gol. Tem 2 positivos contra 1 positivo do Atlético Acreano no grupo B. O Rio Branco tem 3, o Galvez tem 3. A liderança é do Rio Branco, 5 gols de saldo contra 4 do Galvez. O Vasco está zerado, menos 4 de saldo. O São Francisco zerado com menos 5 de saldo. Vamos falar de Copa Verde agora, Peter? Vamos lá. Vamos lá? Nós tivemos no último meio de semana o jogo entre o Cuiabá e o Atlético de Itapemirim. 2 para o Cuiabá, 3 para o Atlético, para o Galo de Itapemirim. O Sparta meteu 1-0 diante do Luverdense. Manaus 1, Rio Branco 1 e Santos do Amapá 2, Paysandu 3. E aí, Peter, de forma sucinta, não é? Como é que você viu essa rodada da Copa Verde, Peter? A Copa Verde, o Atlético de Itapemirim até surpreendeu vencendo a equipe do Cuiabá. Esse Atlético que foi eliminado pelo Remo na Copa do Brasil. 2-0 para o Remo. Perdendo por 2-0. Isaac e Felipe Marques. Mas é um time talvez até arrumadinho, tem lá o seu estádio e que pode, de repente, pode surpreender aí na Copa Verde.
Mas é uma Copa Verde que eu vejo que tem uma camisa pesada nela, que é a do Paysandu. Apesar de todos os problemas que eu salientei aqui, do futebol do Norte ter caído muito de produção, e o Paysandu faz parte disso, tem uma camisa que pesa, é o time maior estruturado dos times que restaram na competição, e venceu fora de casa o Santos. Então daí a semifinal e final, o Paysandu tem a obrigação, já que vem perdendo os clássicos, perdeu ontem também para o Remo, tem uma cobrança da torcida por títulos, tem a cobrança da torcida para que esse time suba para a Série A. Então, o mínimo que o Paysandu tem que fazer é conquistar com o peso da sua camisa e os investimentos que tem esse título da Copa Verde. Os resultados são absolutamente normais, principalmente essa vitória fora de casa da equipe do Paysandu. Legal, Peter. Nós vamos ter na próxima quinta-feira, 21h15, horário de Brasília, né? Horário de Belém, Paysandu e Santos na Curuzu. Nós vamos ter no próximo domingo, dia 18, Rio Branco e Manaus na Arena. Nós vamos ter no próximo domingo, no Paço das Emas, 17 horas, horário de Cuiabá, 18 horas, horário de Belém, horário de Brasília, Luverdense e Esparta. E no sábado, dia 17, no estádio José Olívio Soares, em Itapemirim, Atlético de Itapemirim e Cuiabá. Para você, Peter Miller, Paysandu passa? Tem que passar. Agora é bom também a gente fazer uma análise. O péssimo jogo que aconteceu lá no Amapá. O campo não era tudo isso, beleza, prejudicou, mas as duas equipes com um futebol muito abaixo. O Paysandu vem mostrando um futebol muito abaixo. O que aconteceu com a vinda do Dado é que o Paysandu está conseguindo pelo menos os resultados, mas está com um futebol muito ruim. Pode ser surpreendido sim pelo Santos, mas eu acho pouco provável porque ele conseguiu um bom resultado fora de casa. Legal, Peter. Rio Branco e Manaus, para mim, o Rio Branco passa. E para você? O Rio Branco tem mais camisa, mas o Rio Branco ele vem tropeçando muito, como o Remo tropeçou no Manaus. Então, pelo futebol, pelos últimos jogos que eu vi do Manaus, contra o Remo, eu achei, e contra o Remo e contra o CSA, eu achei o time bem arrumado. Mas mudou de técnico, né? Mudou de técnico. Aí vamos ver como é que organiza a equipe. O Igor, que não tá bem, comanda Manaus. Não tá bem não tá tão bem no Amazonense, né? Esparta 1-0 em cima do Luverdense. Luverdense joga em casa, lembrando que o gol fora de casa ele é qualificado, ele vale 2. Se o Esparta fizer 1, o Luverdense vai ter que fazer 3 gols para se classificar. Mas mesmo assim eu ainda acredito no Luverdense. E você, Peter? Sim, o Luverdense é uma equipe que também apareceu há pouco tempo no futebol, assim, para brigar com grandes equipes e tudo. Já foi campeã dessa própria Copa É o atual Verde. campeão. É o atual campeão. E tem chances aí de tranquilamente de dar uma evoluída e surpreender a todos. Talvez um time com peso um pouco mais próximo do Paysandu para disputar como foi o ano passado. Legal, Peter. No jogo da ida, o Cuiabá perdeu em casa 3-2 para o Atlético de Itapemirim. O Atlético de Itapemirim joga por qualquer empate, logicamente, e pode perder por 1-0 e 2-1, que mesmo assim se classifica. Eu acredito que o Cuiabá ele possa vencer por 2-0 lá no Espírito Santo. E você, Peter? Eu acho que passa o Cuiabá. É uma vantagem muito boa do Atlético. Tem que saber segurar essa vantagem. Conheço muito pouco para esta temporada. E o Atlético, pelo pouco que vi contra o Remo, eu não gostei do que vi também. Né? Mas, se conseguir o resultado fora, pode agora saber como segurá-lo em casa. E vamos aguardar. Não dá para apostar. Eu hoje não consigo ver quem seria o favorito. Legal, Peter. Portanto, vamos falar com o Matheus Henrique, trazendo o lado do Rio Branco para esse confronto diante do Manaus pela Copa Verde. O Rio Branco segue se preparando para enfrentar a equipe do Manaus no domingo pelo jogo da volta, lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. Lembrando um detalhe interessante, que o Rio Branco perdeu uma peça importante no seu meio campo, o volante Fábio Gomes. Logo após a partida de ida lá em Manaus, ele comunicou à diretoria do Rio Branco, alegando problemas particulares.
comunicou a diretoria do Rio Branco, comunicou a comissão técnica e o volante Fábio Gomes não veste mais a camisa do Rio Branco. Técnico Jardim de Andrade, procurem um substituto para a posição de volante dali onde o Fábio Gomes fazia. Rio Branco bastante motivado, bastante confiante para essa vaga na semifinal. Legal, portanto, a participação do Matheus Henrique, que volta semana que vem trazendo as informações do futebol acriano e o lado acriano nesse confronto contra o Manaus pela Copa Verde. Muito bem, vamos falar agora de Campeonato Paraense. Nós tivemos nesse final de semana Parauapebas 1, Águia de Marabá 1, Castanhal pipocando para o Bragantino no Clássico do Nordeste Paraense. Perdeu em Castanhal, no Maximino Porpino, por 1-0 para o Bragantino. O Rei Arthur, né? Isso, Passou mal, mas já tá bem aí o Rei Arthur, que é ídolo da torcida do Clube do Remo, é uma personalidade em Rio Branco, no Acre. Paragominas meteu 2-0 em cima do Cametá. Cametá rebaixado, uma situação triste. Cametá campeão paraense de 2012. E nós tivemos no Clássico Repal, o Clássico Rei da Amazônia, o principal clássico do futebol do norte do Brasil, mais uma vitória do Clube do Remo, 1-0 diante do Paysandu, gol anotado pelo Felipe Marques aos 43 minutos do primeiro tempo. E nós teremos no próximo dia 14, esse programa está sendo gravado no dia 12 de março, e no próximo dia 14 de março teremos Independente e São Raimundo. O Galo de Tucuruí precisa vencer para ainda continuar sonhando pela vaga diante do Bragantino. O Bragantino, que está em segundo no grupo A1, tem 16 pontos, um saldo de gol de 1 e tem 5 vitórias já. O Independente, ele tem, meus amigos, 13 pontos e 3 vitórias, ou seja, se o São Raimundo vencer o Independente em Tucuruí, o Bragantino já estará classificado e será o adversário do Paysandu nas semifinais do Campeonato Paraense. No grupo A2, o Remo, com a vitória no Clássico, tem 19 pontos, um saldo de 7 gols. E o São Raimundo tem 13 pontos, mas tem um jogo a menos, um saldo de 3 gols. Se o São Raimundo vencer a equipe do Independente, ele estará classificado. Na verdade, se ele empatar contra a equipe do Independente, ele estará classificado na segunda colocação do grupo A2. Caso a equipe do São Raimundo vença o Independente, o Clube do Remo ainda não estará garantido na primeira posição do grupo A1, porque o Independente poderia chegar às suas vitórias. Na última rodada, o Remo pega o Cametá morto, já rebaixado, e poderia superar a equipe azulina no saldo de gols. O Clube do Remo tem 7 gols e o São Raimundo tem 3 gols. Peter Miller, tivemos o clássico Rei da Amazônia, não é, Peter? Remo e Paysandu. Peter, a vitória do Leão foi merecida sobre o Papão, Peter? Foi merecida. O Clube do Remo é um time que tem uma temporada. Teve algum momento ruim na temporada, né? Oscilou e foi eliminado da Copa Verde, da Copa do Brasil, em jogos que poderia ter um resultado melhor, um rendimento melhor, mas até perdoável sair para o Internacional da Copa do Brasil, que é um time que busca uma qualidade técnica melhor que a do Remo. É Série A, não é? É Série A e tudo. Acho que a cabeça do Remo não é para a Copa do Brasil, e sim para subir. Era pro dinheiro, não é? Isso, era mais. Mas aí precisa melhorar no ranking, porque aí pega equipes mais fracas. Mas consegue chegar a 1 milhão, 2 milhões, como o Sampaio Corrêa está conseguindo nesse ano. Então eu acho que aí se falando de repar, os 2 repares que houveram, o Remo conseguiu ter um bom domínio do jogo e criar boas oportunidades. E os seus jogadores mais habilidosos conseguiram jogar e criar oportunidades. O Remo poderia ter saído com 2 ou 3-0 em cima do Paysandu, que teve poucas chances, embora em vários momentos teve mais domínio da partida. E o Walter, que chuta muito bem de fora da área, deu trabalho por 2 vezes aí no goleiro do Remo, que é muito bom goleiro aí, esse Vinícius, menino, né? O Vinícius, e o Remo tem que segurar esse goleiro, porque é muito bom goleiro. O Remo, se ele fosse uma equipe um pouquinho mais organizada, ela deveria fazer um plano de carreira com o Vinícius, entendeu? Com o Felipe segurar. Marques. Não, o Felipe é atacante, tem futebol, quem sabe ele pode ir para uma outra equipe. Já o Vinícius é um goleiro.
Por que não fazer um plano de carreira com ele, tipo como foi com o Magrão no esporte? Meu amigo, faz um contrato longo, porque ele é um bom goleiro. Ele é seguro, Depois e é difícil de encontrar isso hoje em dia. Depois para achar. Então, o Paysandu que é o que me preocupa. Por quê, Porque é Peter um time Miller? que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É o único time do Norte na Série B do Campeonato Brasileiro. E tá com um time muito, muito fraco. Tecnicamente. Fraco tecnicamente. Para criação, jogadores que deixam a bola sair para a linha de lado, jogadores que não conseguem matar a bola. Aí tem a desculpa, mas choveu, mas tem um buraco. Então não joga futebol. Porque futebol, desde moleque, você joga em campos bons e campos ruins. É lógico que os campos ruins vão prejudicar alguma coisa, mas não tudo. Não dá para acreditar que, porque choveu, é aquele futebol patético do Paysandu. Muito fraco na marcação, zagueiros desorientados, um time com um bom treinador, mas é um time, como eu falei anteriormente, que está indo com dado atrás de 2 resultados, não com um belo futebol. O jogo do Santos e Paysandu foi no mesmo horário do jogo do Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo não jogou nada, por sinal. E aí eu tava vendo o primeiro tempo do jogo do Palmeiras e São Paulo, quando mudei no intervalo para assistir o início de Paysandu e Santos, parecia outro esporte, entendeu? De tão diferente, pela péssima qualidade técnica das 2 equipes. E o Paysandu nisso, o Paysandu, que é o diferenciado hoje do Norte, deveria ter um futebol um pouco melhor. Não que não desse que é a obrigação de ganhar do Remo. Não tem, é clássico, pode acontecer. O Remo tem lá jogadores técnicos muito bons, vai e ganha. Mas o futebol tem que ser melhor apresentado. Isso o Paysandu não está conseguindo fazer. Pouquíssimos jogos o time do Paysandu se acertou nesse ano. Poxa, Peter Miller, bacana. Então aí a avaliação do Peter Miller sobre o Clássico Rei da Amazônia. Para você, Peter, quem foi o destaque do Repá pelo lado do Clube do Remo? Pelo lado do Clube do Remo, o goleiro pegou bastante, né? Aliás, no momento que foi necessário ter o goleiro, o Remo tinha, né? O Vinícius, e o Felipe Marques pelo golaço, que marcou também. Foi muito bem. O Dudu no meio de campo, né? Eu queria aproveitar para falar uma coisa também sobre esse Repá. O trabalho do Remo em trabalhar com jogadores da base de casa paraense, isso é muito bom. E o Paysandu teria que repensar isso. O Paysandu não pode mais ficar com essa ideia. A gente vai ter um time paraense porque todo mundo joga em São Paulo. Quando acabar o Campeonato Paraense, a gente vai atrás de jogadores. Isso está errado. Isso aí é amador. Você tem que ter uma base paraense. Você fala isso porque para você o Gustavo foi bem no campo, no Repá, o que substituiu o Levi, o lateral direito? Foi bem. E muita gente achava que não ia ser também. Começou meio perdido, mas conseguiu levar o jogo. Com todos os problemas, o Dado percebeu e os jogadores do Paysandu não conseguiram vencer o Gustavo. Pra você ver. E o Gustavo que foi mal contra o Independente Tucuruí. 2 jogos, né? Que ele foi muito mal. Tá conversando, toda a pressão. Sim, aí tem essa oscilação que é normal, né? E aí o Paysandu podendo fazer alguma coisa, não consegue criar. É preocupante esse time do Paysandu. Pode ser campeão da Copa Verde, porque é de baixo nível técnico, isso pode enganar alguma coisa, mas é preocupante para uma Série B. E os dirigentes do Paysandu não podem trabalhar dessa maneira, de fazer um time paraense e um time brasileiro. Isso está equivocado e isso pode dar problema. Destaque pelo Paysandu no Repá. Quem você viu que se destacou pelo lado bicolor? O Walter, quando entrou, quem foi? Acho que você falou a palavra certa, porque era um time que não se encontrava e o Walter organizou o time, que é um jogador que consegue organizar muito bem a parte ofensiva da equipe. Diferenciado tecnicamente, matou a bola para a realidade do futebol paraense. Até enquanto ele teve fôlego, porque ele realmente cansa muito rápido. Ele não tem, não é? Físico ele não fôlego, tem. Então vamos pôr o fôlego. E quando ele teve fôlego, deu trabalho pro Remo. Teve lances que ele foi muito bem, que ele partiu de primeiro, o Vinícius pegou. Uma falta que ele muito bem cobrada, rasteira, dificílima. O Vinícius também, uma bela defesa. Então, acho que o Walter entrou e o Walter tem que entrar em forma. Porque já prova que ele é essencial, que o Paysandu vai precisar dele quase que os 90 minutos. Diferenciado, né, para uma Série B. Legal, Peter Miller. Portanto, aí, galera, esse foi mais um do Norte FC. Destacamos tudo sobre o futebol amazonense, acreano, paraense, Copa Verde. Lembrando que no próximo dia 26 de março teremos a estreia do campeonato amapaense. Também abordaremos o futebol do Amapá aqui no do Norte FC.
Um grande abraço, Peter Miller. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço pra você, Rodolfo. Até a próxima. Tchau, galera. Esse aqui é Uri Maradei, meu amigo Peter Miller. Um grande abraço, galera. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no Do Norte FC. Tchau.